Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Estamos em verdadeiro clima olímpico, né, minha gente? Olhando lá para Tóquio, vemos quantos atletas de diferentes modalidades com os seus problemas, suas superações, procurando superar barreiras em busca de medalhas e recordes. É o momento perfeito para falarmos de um aspecto essencial ao tênis: psicologia. Convidamos para conversar aqui com a gente uma ex-tenista profissional que hoje é treinadora e psicóloga esportiva. Com vocês a partir de agora, Renata Diez. Renata Diez, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast do Tênis Brasil. O pessoal até que não lembra, mas você jogou muito bem tênis. Você inclusive teve um tempo fora do Brasil, que me lembro, né? Você chegou a jogar na Espanha. Aliás, conta um pouquinho da tua vida de tênis, até para a gente começar a ensaiar o nosso papo aqui para falar de psicologia esportiva, que hoje é a sua grande área. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer estar falando com você. Nos conhecemos aí do tempo que eu jogava tênis, né? Pois é. Bom, comecei a jogar, eu sou de São Paulo, comecei a jogar torneios juvenis em São Paulo, comecei a jogar tênis com 11 anos, me apaixonei pelo tênis e me envolvi, comecei a jogar torneios paulistas, brasileiros e fui me envolvendo cada vez mais. Comecei a jogar profissional, entrei no ranking da WTA, isso foi em 89, né? E fui morar 2 anos na Espanha, na época onde o Bruguera era um jogador muito bom de espanhol, que inclusive fez final com o Guga em Roland Garros. Ele tinha uma academia em Barcelona e eu fui fazer essa transição do juvenil para o profissional lá. Isso na época eu tinha 17 anos. Então morei em 91, 92 em Barcelona para fazer essa transição de entrar no profissional aí na cidade. Depois disso joguei mais um tempo profissional, parei de jogar tênis com 23 anos e aí comecei a dar aula de tênis, o que eu venho fazendo até então. Sou apaixonada por tênis, adoro ensinar, tenho um prazer enorme de ver pessoas curtindo, melhorando. E quando eu jogava, eu parei de estudar, né? Como que acontece com a maioria dos esportistas brasileiros, a gente não tem esse suporte, né? Esse apoio do ensino conciliado ao esporte. Então, quando eu fiz essa empreitada aí de profissional, parei de estudar e quando eu parei de jogar, voltei a estudar e, obviamente, para a área que me chamou mais atenção, que é o que eu percebi no decorrer aí da minha trajetória como tenista, eu me interessei muito pela área da psicologia esportiva, né? Porque você acaba notando que é o grande diferencial, depois de algum momento, que faz diferença realmente é a cabeça. Então comecei a dar aula de tênis, dou aula de tênis desde então, trabalho com níveis, né, desde iniciação infantil até adultos, aula social. Tenho 2 filhos hoje em dia, os 2 jogam tênis. Opa! Super feliz, porque eu acho que o tênis ele só acrescenta na vida, independente da opção que se faz para frente, né? Independente se você vai optar por ser um jogador de tênis ou não. Eu sou uma apaixonada por tênis. Eu acho que o tênis, para a formação de uma pessoa, ele é bom demais. Eu acho que ele te leva a limites, né? Você aprende tudo com o tênis, né, Renata? Você aprende comportamento, sociabilidade. Ele é uma coisa extraordinária. É um esporte muito honesto, né? Você é obrigado a ser honesto, você é obrigado a conviver com suas frustrações. Quer dizer, ele ensina um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ensina demais. Você tá o tempo inteiro ali, o teu eu, né? Você faz a maior besteira do mundo, você tem que levantar a cabeça e começar tudo de novo. O próximo ponto é o ponto de novo. Então eu acho assim, para você jogar tênis tem que ser muito otimista, né? Pois é. Tem que sempre achar que o próximo ponto que tá passando, esse vai ser meu. E tem que ter memória curta, né? Esquecer muito rápido tudo que tá ali. Uma memória seletiva, né? Exatamente. Uma memória seletiva. Acabou o set, começa outro, zera tudo, né? E vamos lá.
Exatamente. Mas, Renata, vamos falar um pouquinho de psicologia, porque eu acho que é uma coisa extremamente importante e no Brasil a gente até relega um pouco isso a segundo plano. A gente fala muito em técnica, em tática, em parte física, que obviamente hoje é extremamente importante no tênis, mas a psicologia está sempre ali, a hora que dá, né? E eu vejo que esse trabalho precisava ser começado talvez um pouco mais cedo no Brasil. Eu não sei se você pode até fazer alguma diferenciação, você que viveu lá fora, na Europa, comparar um pouco assim o padrão, principalmente do juvenil, né, do europeu, do sul-americano, do brasileiro, essas diferenças de personalidades, de cultura, né, que acho que influencia um pouco, inclusive no comportamento de quadra e na postura de quadra. Né? José Nilton, acho que influencia total. Quando eu fui morar fora, eu saí daqui do Brasil sendo uma das melhores do Brasil na minha categoria, né? E você vai para a Europa e você lida com outro tipo de perfil, de personalidade mesmo, né? Então você vê uma estrutura de trabalho, então você pega pessoas que já foram, eu cheguei lá com 17 anos e peguei jogadoras que estavam sendo trabalhadas por completo há muito tempo, né? Então são jogadoras que estão fazendo um preparo físico desde pequeno, estão treinando desde pequeno e estão com uma assessoria de psicologia esportiva desde pequeno. Então eles têm uma assessoria em todos os lados, então eles crescem. Um jogador com 17 anos ele chega praticamente formado, pronto para estourar, né? Eu acho assim, muita coisa mudou desde que eu tive essa experiência para cá, né? Eu sou otimista no sentido de achar que o Brasil ele melhorou bastante nesse sentido. Mas eu acho que lá fora já vive esse trabalho mais estruturado há algum tempo, né? E outra coisa que eu acho também que eu noto bastante, o brasileiro, ele é o latino em geral, né? Ele tem um perfil muito emotivo, né? A gente é muito emotivo, a gente é muito emocional, então a gente fica muito feliz quando ganha e fica muito triste quando perde, né? Isso pro tênis é um pouco ruim, né? Porque não dá pra você viver nessa montanha-russa há muito tempo. Eu quero dizer com isso que o perder faz parte do tênis. Você não tem que gostar de perder, né? Mas você vai conviver com isso. Então eu acho que os jogadores que são um pouco mais frios, menos emotivos e mais racionais, eles acabam tendo que lidar com menos situações que vão atrapalhar o desempenho deles. Pois é, Sadi, eu vou pegar um exemplo aqui para você, não sei até o quanto você acompanha o tênis, o circuito internacional hoje, mas, por exemplo, eu vejo assim um Nick Kyrgios jogando, que é um jogador de excepcional qualidade técnica, né? Para mim é um dos melhores, talvez, de todos eles que esteja por aí, mas eu percebo, quer dizer, é a minha total impressão, quão difícil para ele é lidar com a frustração. Então ele está jogando super bem, mas no momento em que alguma coisa começa a sair do controle dele, ele se perde totalmente na partida, começa a reclamar, o mundo está contra ele, e daí o jogo dele desaba, né? E ele acho que é só um exemplo, e eu vejo isso em muitas outras pessoas, né? Até o próprio Federer acontece isso. O Federer, até que ele está jogando super bem, algo sai do controle dele, ele demora às vezes 2-3 games para recuperar o controle emocional, talvez, né? Mas recuperou o controle do jogo. É por aí mesmo que você vê? Eu vejo por aí mesmo. Eu acho que com certeza os mais emotivos acabam sofrendo mais com essa questão, né? A frustração, ela tá aí para todo mundo. Eu acho que é o que a gente falou no começo, quer dizer, a frustração faz parte do tênis, né? E você saber lidar com os seus erros e seus acertos faz parte do tênis também. Agora, o que você nota é que o jogador chega um momento onde tecnicamente você não encontra o jogador que você vai falar assim, esse aqui não tem direito, esse aqui não tem esquerda, esse não saca bem. Todos têm todos os fundamentos muito bons, né? Todos têm um preparo físico muito bom. Então você percebe que o que faz a diferença ali é o mental, você tá tranquilo de tomar a decisão certa, na hora certa, de fazer o que tem que fazer. E você percebe exatamente, o Kyrgios para mim também é um tenista excepcionalmente habilidoso, né? Mas o emocional dele não deixa ele colocar todo o jogo que ele precisa na hora que ele precisa, né? E hoje em dia o que eu acho que está muito forte mentalmente é o Djokovic. Você percebe nitidamente que ele está com uma força mental muito grande ali, né? Quer dizer, na hora que precisa jogar ele tá ali, na hora que precisa fazer aquele ponto ele tá ali. Então essa parte mental é que acaba fazendo a grande diferença aí, né?
Você pegou bem o exemplo do Djokovic. O Djokovic tem essa confiança enorme, além de ser um jogador tecnicamente excepcional, né, com todos os golpes possíveis, tem muitos recursos, né? Mas a gente pega essa área de confiança, e aí eu queria te perguntar uma coisa que talvez seja até difícil explicar, mas é possível treinar essa confiança? Quer dizer, como é que o jogador pode blindar a cabeça dele para aquele ponto específico, para aquele momento específico do jogo? Isso é uma discussão que pode ser feita assim no divã, né, entre aspas, para depois levar para a quadra? Então, você sabe que eu sou uma psicóloga esportiva que tem o histórico de tenista, né? Isso. Então tem coisas que eu acho assim, tem muito treinamento mental que eu faço da parte da psicologia que eu gosto de fazer em quadra. Porque eu acho que algumas situações de pressão você pode criar no treino, sabe? Então, assim, tem um técnico inglês que chama Karl May, que ele é todo de uma linha do desenvolvimento feminino, que ele é dessa teoria, onde você tem que, tudo que você faz no treino, você tem que numerar, você tem que contabilizar, né? E isso acaba te gerando uma pressão mesmo, quer dizer, eu preciso colocar delas ali, né? Então, de certa forma, você está trabalhando o mental, está trabalhando o psicológico no treino. Então, assim, é lógico que no divã você tem técnicas que vão te ajudar a melhorar, com certeza, a ter, né, uma concentração melhor. Tem exercícios que você faz de visualização, de mentalização, criação de rotina. Então tudo isso com certeza você pode ser feito fora da quadra também. Mas eu gosto muito dessa linha de você sentir isso na prática. Então acho que na quadra treina-se o mental e muito. E essa é uma grande diferença que eu vejo também entre os lugares, digamos assim, mais desenvolvidos no tênis. Eles têm muito essa questão do treinamento muito... Você vê crianças muito envolvidas no treino, sabe? Quer dizer, você ficar mais tempo concentrado no treino, no jogo, é um treino também, né? Quer dizer, você não nasce sabendo se concentrar um jogo inteiro. Então, a concentração, o quanto você consegue perdurar concentrado, também é um treino, né? Então eu sou um pouco partidária de que a psicologia esportiva se faz no divã e se faz na quadra. Essa questão da prática, realmente, que você falou, eu acho extremamente interessante. Eu não vou me lembrar agora qual era o tenista, talvez seja o Sampras, talvez seja o Agassi, não vou lembrar agora, mas que havia um treinamento mais ou menos parecido assim. Ele está ali batendo bola, de repente o técnico fala para ele assim, 30-40, você tem que jogar agora. Né? Então coloca uma pressão momentânea e aí vem toda essa questão de ele estar treinado o suficiente para naquele momento ele executar o plano tático previsto, né? É bem por aí, você acha? É bem por aí. Você sabe que por isso que eu te falei, eu tô um pouco otimista, que eu acho que o Brasil começa a ter um pouco mais essa visão da psicologia. Eu mesma desenvolvo um trabalho no Paulistano, tá? Com a equipe de competição de crianças, né? Então você tem até iniciantes que estão começando a competir com a equipe. Tem o Carlos Omar, que lidera uma equipe ali, e a gente faz um trabalho muito bacana de incluir a psicologia desde o início do processo. Que coisa Isso legal. É muito legal, porque a criança está aprendendo a bater à direita, quer dizer, eles já estão no nível de treinamento, já estão tecnicamente um pouquinho mais avançados, mas mesmo assim estão com tudo para aprender, e você inclui o trabalho da psicologia justamente para eles começarem a ter esse conceito, né? Quer dizer, o que eu faço com um 30-40? O que eu faço no 40 iguais? Né? O que eu poderia ter? Ensinar a pensar. Isso é uma coisa que eu acho que às vezes a gente, estimulando antes, o amadurecimento do tenista pode vir antes também, com certeza virá, né? E eu acho que essa questão que você falou de amadurecimento para o brasileiro, para o latino-americano, é muito óbvia, né? A gente tem determinados entraves em relação a aí, talvez se fala muito, quer dizer, eu não sou especialista, você é especialista, mas o pessoal fala muito na questão do brasileiro ser muito amarrado à família e que o tênis exige uma determinada independência, né? Uma personalidade mais independente. Eu não sei se isso realmente influencia. Então, você sabe, assim, eu tô de acordo. Eu acho que se você comparar um latino-americano, né, com um europeu ou com um americano mesmo, eu acho que com certeza a gente é mais apegado. Mas aí você para e pensa, né? Você fala, poxa, os argentinos estão aqui do lado também. Pois é. E eles têm a mesma situação financeira que a gente, a mesma distância dos circuitos que a gente. Então, assim, qual é a diferença deles, né? E eu estava conversando com um técnico que formou um monte de tenista argentino, trabalhou com o Del Potro, trabalhou com o Schwartzman, e a gente estava conversando sobre isso, né? E o Brasil, na verdade, a gente tem
Se você... eu estou acompanhando muito a iniciação aqui em São Paulo, né? A gente tem os torneios do Kids, que chama 8, 9, 10. Você tem uma molecada, José Nilton, jogando muito bem, assim, tecnicamente bem, se mexendo. Molecada jogando bonitinho, você fala, gente, não deve nada a nenhum outro país, entendeu? E aí você fala assim, por que será que quando chega na hora do profissional a gente não vai pra frente, né? E conversando com esse técnico argentino, ele concorda comigo, ele fala assim, puxa, Renato, eu acho que tem muito mais juvenil brasileiro bom do que mesmo na Argentina. A diferença que eu acho que o brasileiro, falando de cultura, assim, a gente tem uma cultura um pouco imediatista, né? Então a gente valoriza muito a vitória quando você tem 8, quando você tem 9, quando você tem 10, quando você tem 11, quando você tem 12, né? E então se exalta muito a vitória, e quando você perdeu é muito ruim. E quando eu acho assim, se a gente conseguir valorizar o espírito de luta, né? Valorizar você encarar o desafio, é isso que tem que ser valorizado, porque depois quando você se tornar profissional, é isso que vai ser a cada jogo, né? Pois é. A cada jogo você tem que curtir o desafio. E eu acho que a grande diferença dos argentinos, eu vejo, é um pouco isso. Talvez menos... não que se valorize menos a vitória, se valoriza também, mas assim, você perdeu, mas faz parte do negócio. Tá tudo bem, segue, levanta e vai, né? Então eu acho que essa valorização do espírito de luta, de você enfrentar, putz, jogou melhor, conseguiu dar o seu melhor na quadra, é isso aí, show de bola, né? Então eu acho que essa mentalidade é o que eu acho que tem que ser mais trabalhada aqui no Brasil. Renata, é realmente mais difícil você trabalhar com o tenista muito habilidoso, talentoso, do que o metódico? Em termos emocionais? Você sabe que... Pô, você deu risada, então deve ter algo bom, hein? Não, porque você falou uma coisa muito curiosa, né? No meu histórico, assim, na experiência que eu tenho com tênis, é engraçado que você vê muito mais o metódico indo pra frente do que o habilidoso, né? É curioso isso. É característica do tênis, na verdade, né? O metódico, ele vai se fortalecendo cada vez mais, né? Tem muito a ver com essa questão que a gente está falando, de você ter o gosto do desafio, de querer se superar, de querer melhorar, né? Então, assim, o tênis é isso diário, né? Você vai passar o resto da vida jogando tênis. O Nadal tá melhorando o saque, melhorou o saque, né? Há pouco tempo atrás, super fez um trabalho para melhorar o saque. Então você vê, assim, jogadores de um nível desse tentando ser melhor, né? Se aprimorando, buscando. Então, assim, eu acho que quem é menos habilidoso, ele acaba tendo que ter essa mentalidade, né? Puxa, me falta isso aqui, eu preciso conseguir uma coisa a mais. E o habilidoso tem a tendência de se acomodar mais. Se acomodar, é isso que eu te falo, exatamente. Né? Tá aqui, tá ele aposta mais na habilidade dele, né? Nos recursos que ele tem, né? Acaba gerando um comportamento, né, psicológico diferente, né? De tô controlando, tá fácil. Enquanto que o que é mais, não tão habilidoso e mais metódico, ele tá com esse pensamento, né? Ele tá com esse perfil de preciso improve, preciso melhorar, preciso correr atrás, né? Então acho que ele acaba tendo um comportamento psicológico mais adequado para ter esse tipo. E é mais fácil trabalhar com esse metódico do que o habilidoso, então, em termos do dia a dia? Na psicologia é. Que legal. No dia a dia é. E você percebe que o metódico, ele realmente está tentando se aprimorar, né? Então todas as técnicas que você passa, ele vai tentar executar. Ele tem esse perfil de buscar a perfeição, de buscar, né, de ir atrás. O habilidoso, ele cria-se um perfil, se tratado como habilidoso que está fácil, né, ele acaba tendo esse perfil de ser um pouco mais acomodado. Agora, uma coisa que é muito interessante, que isso que eu falo, se você trata isso, se você tem um acompanhamento psicológico desde pequeno, esse menino habilidoso, você pode muito bem fazer com que o perfil dele, além de habilidoso, você crie esse perfil de não se acomodar, né, de buscar se aprimorar, de buscar ir atrás. Então isso é uma coisa que trabalhado desde pequeno é muito mais fácil do que você pegar depois um jogador formado um pouco com essa tendência de
com essa mentalidade. Sei. Sabe que há pouco tempo eu li uma entrevista do Patrick Mouratoglou, que é o técnico da Serena, mas ele também dá muita mão para o Stefanos Tsitsipas, o grego, que aliás é um jogador muito talentoso, muito habilidoso, né? E ele contava que um dos grandes problemas que ele teve com o Steph foi a timidez dele. Ele era muito tímido, ele era muito retraído. E ele próprio, o Mouratoglou, ele também foi assim. Então eles tinham características de personalidade muito parecidas. E que a luta dele para fazer o grego, então, evoluir, foi trabalhar nesse campo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, que eu achei bem interessante. Então, eu cheguei a ver esse documentário do Mouratoglou, né, que ele era extremamente tímido, e eu achei interessante que você percebe que a timidez fez com que ele desenvolvesse outros aspectos, né? O Mouratoglou, no caso. Você lembra? Não sei se você chegou a ver o... Não lembro dele jogando. Não jogando, mas ele falou que de pequeno ele era tão tímido e que ele conseguia, pelo rosto das pessoas, ficava só observando, e hoje em dia, pelo rosto das pessoas, quando elas estão jogando, ele consegue perceber o momento que elas estão. Então, eu que achei muito interessante, quer dizer, de uma coisa, de uma característica que você fala assim, puxa, não é legal ser tão tímido, ele conseguiu tirar um lado muito positivo, né? Quer dizer, ele era extremamente observador e consegue hoje, ele falou, ele tá sentindo, né? Ele tá sentindo, consegue perceber isso. Em relação ao Tsitsipas, a questão da timidez, você sabe que o que eu acho isso, né? O tênis, independente do que ele vai ser na vida de cada um, quando você joga tênis, você traz pra quadra tudo que você é, né? Então, um jogador mais tímido vai atrapalhar, né? Um jogador mais esquentado vai atrapalhar. Então, assim, você buscar o equilíbrio no tênis, né? Você não vai conseguir achar equilíbrio no tênis sem deixar de trabalhar o equilíbrio pessoal, né? Então, um excesso de timidez, com certeza, pode atrapalhar no resultado do jogo final. Né? Então, assim, quando você entra na quadra, você não consegue esconder características suas, todas vão vir à tona. E por isso que é tão bacana o tênis, né? Quer dizer, você acaba dentro de um esporte ali, tá tudo ali. Então, tem características suas que vão te ajudar demais e tem características suas que vão te atrapalhar. Então, eu acho que o Mouratoglou ele tem muito essa sensibilidade de sentir os jogadores, né? Então, eu já vi também entrevistas dele falando coisas da Serena, que fala, puxa, que a intervenção que ele fez. E com também, quer dizer, ele está sentindo um ponto ali, ajudar-nos. Renato, você acabou de me lembrar também um outro aspecto para exemplificar para o pessoal lá de casa, o Bellucci, né, o Thomas Bellucci, que é um jogador que teve um excepcional momento de qualidade técnica, tal, chegou a 21 no mundo, jogava super bem, enfrentou, todas as vezes que ele enfrentava um grande jogador, ele jogava muito bem, então ele quase ganhou do Federer na quadradura, quase ganhou do Djokovic, meteu 6-0, quase ganhou do Djokovic, foi o cara que mais dificultou para o Nadal em Roland Garros, etc e tal, e ganhou do Murray, quer dizer, um cara que teve sempre grandes resultados enfrentando os caras fortes. Mas o pessoal cobrava do Bellucci que ele fosse vibrante, que ele fosse, né, mais participativo, que ele interagisse com a torcida. Só que isso não era característica dele, né? E em um determinado momento, ali já quase, depois até desse período muito bom que ele teve, ele tentou fazer isso, né? Eu acho até que ele tentou um trabalho com algum psicólogo para tentar tirar isso dele, né? Mas não fica muito natural. Aquilo que você falou faz parte da característica do jogador, da pessoa humana, né? Não é só o tenista, é o ser humano, né? Mas isso, é possível mexer nisso? Então, eu acho que assim, as pessoas elas têm uma característica, né? Então você dá um super bom exemplo, quer dizer, o Bellucci, eu considero ele um super jogador, né? Acho que jogou tênis demais, ficou entre os 100 do mundo aí. Quantos anos ficou entre os 100 do mundo? Ele ficou entre os 30 do mundo 3 anos seguidos. E os 100 do mundo, quanto tempo? Puxa, entre os 100 uns 5 pelo menos. Então, sim, o Brasil, por ser um país emotivo, você vê uma pessoa que consegue ser emotiva, consegue ser carinhosa, consegue ser carinhosa e ao mesmo tempo consegue, na hora das decisões, tomar a decisão certa também, né? Então eu acho que a cobrança ali em cima dele foi demais, do Bellucci, né? E eu concordo com você, eu acho que não dá pra você fugir tanto da sua característica. Eu
não te atrapalha. Como Tsitsipas, eu sou tímido, tenho que melhorar essa questão. Mas ele não vai ser um jogador, né, super extrovertido, como no caso do Bellucci. Acho que ele tinha um funcionamento ali, a dinâmica dele era essa, né, só mudar a personalidade dele. Então eu acho que você não muda o jogador, não existe o comportamento perfeito, né? Não existe uma linha que vai te ajudar, um equilíbrio que te ajuda. Mas tem jogadores que vão vibrar mais, tem outros que vão vibrar menos, né? Então não se muda a personalidade. E não adianta muito forçar a barra, talvez, né? Forçar demais para que você mude um comportamento, uma personalidade que o cara tem, assim, muito difícil. Então, de repente o Bellucci não vai dar pulinho para o Nadal comemorando o gol que o Nadal faz. Não tem como, né? Não. É do teu perfil, isso que eu acho. Acho que você, com certeza, você vai aprimorando, né, aspectos seus, né? Quer dizer, eu sou muito tímido, isso vai me atrapalhar, né? Na hora que entrar numa quadra central, na hora que encarar um desafio maior e que, né, eu tenho que ser um pouco mais ousado, vai me atrapalhar, vai. Então, eu acho assim, você vai aprimorar esse ponto falho seu, que é falho, mais fraco, né? Mas você não vai trocar de personalidade, ser outra pessoa. Isso não. Acho que você se fortalece, no geral, para estar mais equilibrado e poder enfrentar melhor essas situações aí de desafio, né? Sabe que o pessoal no Tênis Brasil, nos comentários das notícias, no blog, Renata, o pessoal se incomoda muito, e isso é uma coisa efetiva, é concreta. Os brasileiros, durante essa nova geração, nova safra, levam muita virada. Tá dominando o jogo, de repente o jogo escapa, leva uma virada, perde feio no terceiro, ou deixa 2-3 match points escapar, perde. Isso tem acontecido até com alguma frequência. É por isso que o pessoal começou a ficar irritado, né? Até com alguma razão, assim, é compreensível para o torcedor que ele torça tanto que ele acaba se frustrando se o jogador não vença, né? Mas no aspecto psicológico, isso tem como consertar? Isso é uma falha psicológica ou faz parte do esporte mesmo? Então, eu acho assim, o tênis é um esporte que exige, né? O tênis que você lida com uma pressão constante ali, né? Com alguém tentando não deixar você fazer o ponto, tentando fazer o ponto também. Mas o grande diferencial aí é o que a gente falou, né? Quer dizer, o jogador que realmente tem uma excelência na hora que precisa, ele tá ali. E é o que a gente fala, o tênis é um misto de parar e não pensar, quer dizer, você tem que ter o pensamento certo, né? Você tem um pensamento errado nesse momento, quer dizer, você pensou agora é só fechar, aí lascou, né? Entendeu? Então, assim, tem pensamentos que entram em alguns momentos que eles só vão te atrapalhar. Então, o grande diferencial dos tenistas que se destacam e conseguem manter o resultado constantemente, que eles têm o pensamento certo, né? O pensamento errado não vai entrar. Então, quando ele tiver o match point, ele vai pensar exatamente o que tem que fazer, a emoção não vai entrar nessa hora, né? Não vai entrar, puxa, se eu ganhar esse ponto eu ganho game, eu ganho set, eu ganho jogo. Então, assim, esse controle da emoção, ele está totalmente ligado à parte psicológica, né? Agora, existe todo um contexto ali que faz com que seja tão difícil, né? Quer dizer, tem uma pessoa sacana, uma pessoa me dando winner. Então, te leva a realmente situações extremas de pressão, né? Nós estamos vendo aí nos Jogos Olímpicos, né? Estamos em plenos Jogos Olímpicos, aliás, competições extraordinárias em várias modalidades diferentes, Renata. E a gente vê vários atletas falando sobre a questão da mentalização, né? Eu vi o judoca falando, eu vi hoje o Ítalo lá do surf, medalha de ouro, falando, do tênis também se fala muito isso. Como é que é a questão da mentalização? É você conseguir se concentrar ao máximo, ou você imaginar o que você vai fazer, você antecipar de situações do jogo? Dá um pouquinho pra gente exemplos aí do que seria essa mentalização. Então, a mentalização é um processo muito bacana e que se utiliza muito em quase todos os esportes. Existem diferentes tipos de visualização, né? Quer dizer, você pode fazer visualizações para fazer melhoras técnicas, né? Onde eu quero executar um determinado golpe. Existe uma mentalização, visualização, né? Onde você está se imaginando, né? Quadra, no jogo. De fazer visualizações onde você está focando mais a parte que você está de execução, digamos, técnica, né? Você pode fazer visualizações onde você está imaginando o seu estado emocional,
Então, é uma técnica muito utilizada na prova esportiva e que requer, além, para você chegar no nível de visualização, uma visualização boa, é um processo, né? Quer dizer, você não vai sentar agora no banco, fechar o olho e imaginar que eu estou vendo o meio. Existe um processo que você faz anterior de relaxamento, de percepção corporal, de respiração, e aos poucos você vai introduzindo, né? De pontos que você quer trabalhar, você vai aprendendo a fazer essa visualização. E é uma técnica muito utilizada, que o Djokovic usa bastante, né? Ele usa bastante essa questão da interiorização, da visualização, o Djokovic usa bastante. Tenho até curiosidade de saber o que o Djokovic faz quando acontece aqueles momentos que ele vai no banheiro. Saber se ele faz uma visualização de verdade, porque ele volta diferente, né? Pois é. Não pode ser só um banheiro normal. Não, com certeza. Eu acho que é justamente isso. Acho que é a pausa que ele precisa para recolocar, de repente, a cabeça dele em ordem, né? Você está perdendo 2-0 numa final de Roland Garros, alguma coisa está dando errado, né? Sim. Então você Mas eu acho que ele usa alguma técnica psicológica, com certeza. Com certeza ele respira, com certeza ele visualiza alguma coisa. E às vezes a visualização, você sabe que às vezes ela pode ser específica e ela pode ser simbólica também, né? Então às vezes tem atletas que visualizam coisas que lhe dão paz, que lhe dão força, que lhe dão energia, né? E não propriamente é uma visualização, por exemplo, tem um tenista que na virada que relaxa ele, vou dar um exemplo, já tive um caso desse, que imagina uma árvore, né, ventando, e isso lhe traz paz. Você fala, puxa, nada a ver, né, no meio do jogo você fica isso, mas na virada isso ajuda ele. Tem outros não, que gostam de imaginar mesmo ele sacando e imaginando a execução do golpe acontecendo bem, né. Então, assim, existem diferentes abordagens dependendo do tipo de pessoa. Então, isso também é uma coisa que se leva em consideração quando você faz esse trabalho, né. A pessoa é mais racional, a pessoa é mais racional, isso tudo te ajuda a guiar o trabalho aí também. Bom, Renato, para encerrar, eu tenho que te falar sobre o assunto do momento, né, que ficou muito à tona agora com a situação da Naomi Osaka, que começou toda aquela polêmica em Roland Garros, quando ela se recusou a dar entrevistas, até passou uma coisa meio assim, antipática seria dela, porque ela unilateralmente decidiu não dar uma entrevista, mas depois descobriu que na verdade era um quadro de depressão, né? E depois começou a se ver bem que isso não é só dela, Osaka, também temos outros casos no tênis e no esporte em geral, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse problema da depressão e como é que se encaixa isso dentro do tênis, como é que nós podemos resolver essa situação. Então, eu acho que primeiramente a gente tem que descartar a hipótese de ser de precisar de algum tratamento, remédio mesmo, né? Porque depressão existe uma química ali que está falhando e muitas vezes você precisa ser medicado mesmo, né? Então acho que o primeiro ponto é ver até que ponto é um fator emocional e até que ponto é um fator químico, né? Então isso acho que é o primeiro ponto. Tratando-se do esporte em si, no geral, de alto rendimento, a depressão ela é muito mais comum do que a gente pensa, né? O esporte, como a gente falou, o tênis, né, em si é um esporte que ele exige muito psicologicamente, constantemente, né? Quer dizer, eu preciso estar forte a cada dia. Os jogadores desse nível matam um leão por dia, né? E uma coisa que acontece muito, que inclusive aconteceu com o Thiem, né? Quer dizer, depois que ele ganhou o Grand Slam, ele começou a perder e chegou a não jogar torneios porque ele disse que tinha certeza que ia perder. Que ele perdeu o prazer, né, até de jogar, né? Eu não sei se perdeu o prazer ou perdeu, você passa a vida inteira correndo atrás do queijo. Aí você pega o queijo e você fala, o que eu faço agora? Né? Então eu acho que eles, essa questão do teu objetivo, né, ele te alimenta por muito tempo. Por isso que é importante a gente estar com o objetivo certo aí, né? Então não que esteja errado se querer ganhar um Grand Slam de forma alguma, mas eu percebo que os três grandes, né, você pega o Federer, você pega a Nadal, você pega o Djokovic, são três que têm um gosto muito grande pelo desafio, né? Sim. Então você vê que eles foram conquistando
e foram aceitando o desafio, foram querendo mais, foram melhorando, foram, né? Então essa linha de pensamento, esse gostar do desafio é muito importante, né? E eu acho que aqui no caso da Osaka e do Tim, eu acho que situações semelhantes, eu acho que a Osaka com o agravamento para ela, quer dizer, com a dificuldade dela mais, por ela ser mais tímida. Ela me parece, não conheço, mas pelas entrevistas, pela forma como ela fala, pelos gestos dela, ela parece ser uma pessoa muito fechada, né? Eu acho que ela não tem uma desenvoltura no falar, tal. Então acho que isso demonstra aí uma certa timidez. Estou falando aparentemente o que a cena, né, que a gente assiste de fora. Não, concordo plenamente com você, acho que é isso mesmo. Né? Então assim, eu acho que acabar lidando com tantas questões eu acho complicado. E são muitas questões, né? Então além do jogo em si, a questão externa, você ter que perder o jogo, você ter que dar entrevista toda hora, não é fácil. Popularidade, rede social, né? Tem todo compromissos de publicidade, né? Que você começa a ser muito assediado. Pois é, eu acho que é quase um popstar, né? Você quase virou um rockstar, não é? Isso. Quer dizer, que todos acabam tendo muito problema com isso, né? É muita mídia, muita assédio, muita coisa para lidar. Então ali o que eu acho que ajuda muito eu não sei qual trabalho psicológico, eu não sei se ela teve um apoio psicológico desde pequena, não sei se ela procurou agora, eu imagino que sim, né, porque ela deve ter procurado ajuda, porque conseguiu levantar a tocha, recebeu aquele prêmio, então assim, eu acho que isso deve ter sido uma vitória para ela, né, ter conseguido aí enfrentar o público também com, né, uma questão de depressão não deve ter sido fácil para ela. Mas o que eu acho que ajuda muito para a gente evitar a depressão é você dar o sentido, dar o significado que as coisas têm que ter, né? Quer dizer, a valorização do seu esforço, valorizar a sua superação de meta, voltar um pouco mais para dentro do que para fora. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. Sim. Você está conseguindo superando os seus limites, fazendo as minhas metas, entende, verdade? Quer dizer, não é que muitas vezes você dá o seu melhor e o outro vai melhor, e ok, né? Então eu acho que voltar um pouco dentro, voltar um pouco mais, o que eu quero, qual é o meu objetivo agora, nesse momento, né? E eu acho que não deve ser fácil para ela, não. Acho que a mídia é gigantesca aí. E agora que eu noto que ela é defendida por uns e por outros não, são mais complicada ainda. Pois é, porque sabe, a coisa que mais se alegou, que eu vi, assim, as pessoas conversando nas mídias sociais e nos comentários, não, mas como? Ela é multimilionária, ela é a atleta mais bem paga do mundo, como é que ela pode ter depressão? Como se houvesse uma relação direta entre uma coisa e outra, né? Não tem nada a ver. Não, nenhuma. Ao contrário, né? Pois de quantidade de ator, de ator super pop, rock, que tem problema com, né? Sim. Bebidas, drogas e depressão. Então, é gigantesco, né? Então acho que você acaba entrando num contexto tão grande que você acaba perdendo o controle. Por isso que eu acho que essa volta para si, né? Quer dizer, o que é importante para mim? Seria bom. E aí, você pensando nisso, na formação de tenistas, de você mantê-los sanos, né? É importante a gente tentar colocar a sementinha nessa geração aí que está jogando tênis, que está gostando, que está se envolvendo. Que é isso, que é ter gosto pelo desafio, que é ter o gosto de entrar e dar o seu melhor, tentar se superar. E que muitas vezes você vai fazer tudo isso e você perder o jogo, né? Pois é. Não esquecer que as metas, os objetivos são seus. E um acompanhamento psicológico ajuda demais. Esse trabalho, essa formação mental de um tenista, desde que ele está aprendendo a jogar tênis e começando a competir, é assim fundamental.
você elimina muitos problemas. Uma coisa que você percebe muito, que a psicologia acaba entrando em muitos momentos quando surge um problema, entendeu? Pois é. E o certo seria ela fazer parte do seu momento, né? Quer dizer, aprendendo a pensar, aprendendo a agir de acordo com essa situação, né? Porque trabalhar com pronto-socorro, né, Renata, vai ser sempre muito mais difícil, né? Você vai ter que partir, você já está no meio do caminho, você vai ter que tentar socorrer sem ter toda a base necessária, né? Então realmente é mais complexo só simplesmente você salvar a pessoa no momento que ela está precisando realmente. Sim, e você pegando atletas jovens, você já dá toda essa ferramenta, né? Quer dizer, ele tem a ferramenta para agir nesse momento, eu estou me sentindo que eu estou nervoso, né? Você começa a dar, lógico, não vai usar o tempo inteiro, né? Que ele vai aprender a usar também, é um processo. E eu acho que a graça é esse processo, né? A gente tem que ter gosto desse processo de evoluir, de melhorar, de correr atrás, estimular a gente a ser metódico. É o grãozinho por cada dia, né? Quer dizer, é um passinho de cada vez. Renata Dias, quero te agradecer demais a tua presença no podcast Tênis Brasil, excepcional entrevista, adorei o papo, colocamos aí, acho que aí para as pessoas raciocinarem um pouco em relação a esse tema tão importante que é essa psicologia no esporte, especialmente no tênis, que é um esporte tão mental, né, em que você está lá sempre sozinho na quadra, precisa de um apoio e você deixou bem claro, quanto mais cedo começarmos esse trabalho, mais... Não vou dizer nem que nós vamos fazer número 1 do mundo, mas nós vamos fazer os tenistas mais felizes, que é o que mais importa acima de tudo. Com certeza, com certeza. José Nilton, muito obrigado pelo convite, um prazer conversar com você. Gostei muito do nosso papo também. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Nilton Dalcin.